Todos, muitíssimo obrigado pela vossa presença e pelo convite que a TEDx me fez, no sentido de poder falar aqui um pouco sobre aquilo que tem sido o meu percurso profissional e pediram-me para fazer uma apresentação e para falar um pouco sobre liderança. Eu vou focar um pouco mais na parte do empreendedorismo do que propriamente da liderança, porque acho que associado à liderança tem que haver sempre uma componente forte de empreendedorismo, e é sobre ela que vou focar um bocadinho a minha apresentação. Em primeiro lugar, para podermos ser líderes, temos que nos saber liderar a nós próprios. Se nós não tivermos uma autodisciplina e uma confiança muito grande em nós próprios, não o podemos fazer. Eu tenho como lema de vida uma expressão que é método, organização, disciplina e ordem. Sem nos podermos preparar primeiro, se não nos prepararmos primeiro, vai ser extremamente difícil e extremamente complicado nós podermos um dia virmos a liderar alguém ou um dia podermos a ter equipas a trabalhar connosco. Vou-lhes contar um bocadinho a minha história, que tem sido ao longo da vida procurar a oportunidade na adversidade. Ou seja, e este penso que é um momento bom, o momento é o momento certo para falarmos um pouco sobre isto, porque vivemos realmente tempos muito adversos, que são simultaneamente tempos de grande oportunidade. Eu tenho tentado e tenho de alguma forma conseguido ao longo da minha carreira procurar na adversidade soluções para depois complementar e a partir delas criar valor. A Urbanos hoje, como é um grupo que se divide em duas partes, uma parte que é a Urbanos em si, a outra parte que tem a ver com o negócio que é público e penso que os senhores conhecem, que foi a aquisição recente que fizemos da Groundforce, da qual eu não me vou alargar muito, posso apenas falar sobre os grandes números, mas a Urbanos, que hoje os senhores conhecem, tem 530 colaboradores, faturou o ano passado 27 milhões de euros e é dos maiores operadores logísticos, se não é pelo menos o melhor operador logístico de logística integrada em Portugal. E tudo isto começa há 20 anos atrás. Mas antes de há 20 anos atrás há toda uma outra fase da história. Eu venho de famílias muito humildes, nasci aqui em Lisboa, o meu pai era motorista da Carris e a minha mãe era doméstica. Tive uma infância pobre, difícil, mas simultaneamente onde me foram transmitidos valores, todos eles muito fortes. Em determinada altura da minha vida, ali aos 13 anos de idade, tivemos um contratempo familiar muito grande e fui para a Casa Pia de Lisboa, onde efetivamente a instituição à qual eu devo uma grande parte daquilo que sou hoje. E devo porque foi lá que me conseguiram ensinar a estudar, foi lá que me conseguiram ensinar a trabalhar, foi lá que me transmitiram uma série de valores que eu ainda hoje aplico e que são a receita daquilo que é o sucesso que eu tenho tido. Quando saí da Casa Pia, em 1984, tinha na altura 18 anos, queria aqui referir também que não tenho nenhuma licenciatura, nas listas diz que eu sou doutor, mas eu não tenho nenhuma licenciatura. Aliás, formalmente as minhas habilitações literárias são o 9º ano de escolaridade. Obviamente que fiz muita formação complementar em relação a isso, mas depois disso, e que tenho alguma formação que fui fazendo módulos à medida daquilo que necessitava, mas quando saí da Casa Pia aos 18 anos, tinha um curso técnico-profissional muito bom de eletrónica e tinha 3 ofertas de empregos, todas elas também muito boas. Uma para a Rádio e Televisão Portuguesa, outra para a Rádio e Difusão Portuguesa e uma para, na altura, que era uma coisa estranhíssima, que era a Magnetical Peripheral Incorporations, que era uma fábrica de computadores que existia em Palmela e que tinha a percepção de que aquilo que era capaz de ser o futuro, havia meia dúzia de empresas e de instituições em Portugal que tinham computadores, as Forças Armadas, a Segurança Social, a Carris, a TAP, e achei que aquilo era capaz de ser o futuro e segui esse caminho. Mantive, durante o tempo que estive na Controlata, primeiro estive 3 meses na fábrica em Palmela, depois fui convidado para vir para Lisboa e o tempo que lá estive, tive a felicidade e a oportunidade de trabalhar numa empresa que me deu realmente muita formação. Aprendi imenso com a Controlata no que diz respeito à qualidade, no que diz respeito ao marketing, no que diz respeito ao relacionamento com as pessoas, nos temas relacionados com a liderança, e percebi-me que
havia efetivamente um gap, quando estava aqui em Lisboa a trabalhar como técnico, que havia um gap muito grande na área da logística para as tecnologias de informação. Sempre nós tínhamos necessidade de transportar um grande equipamento, e esse equipamento era uma dor de cabeça, era o despachante que organizava, ia ao campo das cebolas buscar uns carros e uns homens, e aquilo era realmente muito, muito complexo. Como, entretanto, e no meio deste processo, fui obrigado a fazer a tropa, já estava na controlada, que é uma coisa absolutamente surreal, que acontece muito neste país, que é eu, que era um técnico altamente especializado, sou obrigado a ir fazer a tropa num batalhão de transportes, que é uma coisa que não tem nada a ver. Bem, tive 2 anos de perca teórica na minha vida. E tentei transformar a adversidade numa oportunidade, e fui ter um batalhão de transportes e aproveitei ao máximo os 2 anos que lá estive para perceber um bocadinho de logística, como é que aquilo funcionava e como é que as coisas se organizavam. Quando saí, resolvi pôr esta ideia a correr, e as coisas foram funcionando devagarinho. Comecei a conceber a ideia e, em determinado momento, em 1990, resolvi criar a Urbanos. Havia à data um projeto que era um projeto FAIS, Fundo de Apoio aos Jovens Empresários, que tinham umas dotações orçamentais muito simpáticas, em que tinha uma parte, uma componente, penso que eram de 20 mil contos a fundo perdido e mais uns empréstimos com juros bonificados. Estamos a falar, à data, estamos a falar de juros entre os 15% e os 20%, que era aquilo que se conseguia no mercado, e os juros bonificados eram para 3 ou 4, uma coisa assim do género. E fiz um projeto todo bonito, em lotes 1, 2, 3, ainda não havia Excel, e fui apresentar. Quando fui apresentar esse projeto, caí nas malhas daquilo que é a teia burocrática e política do nosso país, em que me perguntaram a determinado momento da entrevista, ali na Quinta das Laranjeiras, se eu era filiado no partido que à data estava no governo. E imediatamente percebi que não tinha qualquer possibilidade, que estavam completamente anuladas a possibilidade de fazer aquele projeto. O senhor foi muito simpático comigo, disse-me que não, o seu projeto é muito bom, mas não se enquadra aqui no nosso programa. Você, se for à banca, a banca com certeza que lhe resolve o seu problema rapidamente. Ainda consultei 1 ou 2 bancos, mas rapidamente percebi que não tinha qualquer hipótese. E pensei que o projeto fazia sentido, queria muito avançar com o projeto. Simultaneamente, estava numa situação complexa, porque tinha à data 24 anos de idade, estava numa linha intermédia, era muito bem pago, estava ali numa linha intermédia dentro da Controldata, mas tinha uma série de chefes acima de mim, e fui ter com o meu chefe direto e disse que achava que, dada a formação que eu já tinha tido e dado o facto de que parte dessa formação tinha sido também de âmbito comercial, que poderia ir para a área comercial. Ao que me responderam que não, no departamento comercial só podem entrar pessoas licenciadas. Eu percebi claramente que a minha carreira na Controldata tinha acabado naquele dia, porque iria ser técnico o resto da vida, até que a empresa fechasse, que veio a fechar depois, alguns anos depois. E resolvi criar a Urbanos. Na altura tinha 2 mil contos, estava a pensar, tinha-me casado há pouco tempo, estava a pensar mudar de apartamento, e com esses 2 mil contos e com a minha família, com o meu pai e com o meu tio, convidei-os para serem meus sócios e dei 20% da empresa a cada um deles, no sentido de trabalharmos o ano de borla. E assim foi. Começámos a empresa com o carro, com os tais 2 mil contos, com eles os dois a trabalhar, comigo a trabalhar em casa e a vender simultaneamente, enquanto estava também a trabalhar na Controldata. E ao final do ano nós tínhamos já 5 carros e 12 colaboradores. Eu tinha dito a mim próprio que assim que a empresa tivesse a estrutura mínima necessária para me pagar aquilo que eu considerava ser o básico médio para poder sobreviver, na altura já tinha nascido a minha primeira filha, que eram 167 contos, que eu sairia da Controldata e que iria assumir o meu próprio projeto. E isso acontece em março de 92. Eu na altura ganhava já 500 contos por mês e tinha um carro, tinha um Opel Kadett. E em março de 92 eu saio e venho assumir completamente o meu projeto. E ao vir assumir o meu projeto, as coisas continuam-se a desenvolver, começam a correr muito bem. Nós, aqui o presidente da HP, com quem tem sido um grande cliente nosso, foi um grande cliente nosso até a logística depois sair de Portugal, e ainda hoje continuamos a fazer via distribuidores, e acabámos em 94, tínhamos cerca de 80% do mercado informático em Portugal.
Como a nossa capacidade financeira era muito reduzida, tínhamos que encontrar nichos de mercado que pudéssemos acrescentar valor sem grandes investimentos. E foi isso que fizemos. E é essa a razão que nos leva a ir para as mudanças empresariais e a começar a fazer mudanças. É que nós podíamos rodar o nosso ativo durante o fim de semana, à noite e durante o fim de semana, e introduzindo uma série de melhorias na qualidade de serviço. À data, em 1993, 94, uma mudança com 70, 80 postos de trabalho era uma coisa que demorava 3, 4 dias. E percebi que, se conseguisse fazer essa mesma mudança num curto espaço de tempo, em 24 ou 48 horas, se eu conseguisse criar uma metodologia para o fazer, que iria ser, poderia eventualmente estar sempre mais caro que os meus concorrentes, porque não roubava nenhum dia útil à semana. E foi isso que fiz. Peguei no carro, fui a Europa fora, procurei uma série de empresas congêneres nossas na França e na Alemanha, onde eu já tinha estado na Control Data, porque enquanto estive na Control Data tinha em média 2 meses a 2 meses e meio de formação por ano, que era quase toda ela fora do país, e fui procurar empresas congêneres nossas que efetivamente nos apoiaram e nos ajudaram bastante, e onde eu retirei algumas ideias e trouxe para Portugal uma tecnologia nova, que foram os elevadores exteriores, que fez com que nós pudéssemos, e hoje ainda fazemos, mas a partir de 97, 96, 97, mudanças de 1000 postos de trabalho, ou seja, de um escritório, de um banco, de uma grande instituição, de 1000 postos de trabalho em apenas 24 horas. Isso, efetivamente, deu-nos uma grande predominância. Hoje há menos, mas em determinado momento da nossa vida fomos muito conotados como uma empresa de mudanças, mas o nosso ADN é a logística integrada. Posso-lhes dizer que hoje as mudanças, valem cerca de 20 a 25% do nosso revenue total. Mas isto para lhes dizer que há, efetivamente, houve ao longo do meu percurso sempre uma série de adversidades que tentei sempre contorná-las e tentei sempre ultrapassá-las de forma a transformá-las em oportunidades. E foram, efetivamente, nos momentos de maior crise que nós mais crescemos. Nós começámos a empresa em 91, em 92 foi a integração de Portugal na Comunidade Económica Europeia, deu-se uma mudança completa naquilo que eram os procedimentos de importação e de logística em Portugal. Nós estávamos preparados, estávamos mais open mind para este processo e assim conseguimos dar ali o primeiro salto. Em 2001, 2002, entretanto apanhámos ali o boom das telecoms, crescemos também imenso durante os anos 90, criei algumas empresas na área dos serviços, nomeadamente no trabalho temporário, que depois acabei por vender, e durante a crise das dot-coms voltámos a dar ali um push grande, ou seja, tem estado no nosso ADN trabalhar bem durante as crises e reinventar-nos e sermos capazes de fazer de forma diferente. Isto para lhes dizer que é preciso realmente, para liderar, tem que ser pelo exemplo. Nós, se não for pelo exemplo, teremos muita dificuldade em o fazer. É preciso uma capacidade grande também de arriscar. Pegar uma companhia com alguma dimensão e começar a geri-la, há sempre um histórico para trás e há sempre aquilo que vamos deixar para a frente. Quando começamos do zero e quando começamos a sentir as coisas crescerem e quando começamos a sentir a responsabilidade de termos que pagar cada vez mais salários e do balanço começar a aumentar e a bola de neve se começar a construir, as coisas às vezes ficam assustadoras e é difícil e passamos por momentos de alguma tensão. Mas isso faz parte daquilo que escolhemos, das opções que tomamos ao longo da vida. Isto para lhes dizer que hoje o grupo tem vindo a aproveitar esta crise para fazer uma série de aquisições. Em janeiro e fevereiro adquirimos a McLean, que era uma empresa americana, um operador logístico especializado na área alimentar, adquirimos em janeiro. A Rentrans, que era uma empresa especializada em montagem de feiras e obras de arte, que nós também já fazíamos e englobámos no nosso portfólio. E em dezembro adquirimos a Ground Force. Ground Force, que é realmente um projeto de grande dimensão. São 2.650 pessoas, a 110 milhões de euros de volume de negócios e com uma série de problemas estruturais, mas que estamos absolutamente convictos que os vamos resolver e já o estamos a resolver. Deixem-me dizer que
Há uma coisa, tenho aprendido muito com aquilo que leio, com a formação que tenho feito, mas acima de tudo, há, às vezes, pequenas frases que nos mudam a vida e que nos levam a olhar a vida de uma forma diferente. Eu gosto imenso de frases e tenho uma coleção grande delas e escolhi-lhes algumas para lhes trazer e para lhes mostrar. As oportunidades de negócio são como os autocarros, há sempre mais um a chegar. Isto é mais pura da verdade. Isto foi o Richard Branson que disse isto. Ou seja, quando nós pensamos, estamos muito focados, muito orientados para um projeto, a realidade é que se abrirmos um bocadinho mais os nossos horizontes, se pensarmos, há sempre novas oportunidades. E então, à velocidade a que o mundo hoje em dia roda, há sempre, todos os dias, há novas oportunidades, temos que estar abertos em relação a elas. Esta é um bocadinho dura, mas é verdade. É um bocadinho, eu identifico muito com ela. Ninguém fala de empreendedorismo como uma forma de sobrevivência, mas é exatamente isso que é. Foi aquilo que aconteceu comigo. Foi aquilo que ao longo da minha vida. Eu precisava para aí de 50 minutos para fazer esta apresentação com alguma calma, mas tenho aqui o calm down aqui a pressionar-me e tenho que acelerar um bocadinho mais. Depois, em relação a vós, que uns serão, que irão com certeza ser, a maioria dos que estão aqui presentes nesta sala, líderes e líderes de sucesso, quero-lhes deixar aqui este conselho e esta expressão do Warren Buffett. O executivo tem 3 características básicas. Tem que ter 3 características básicas. Energia, inteligência e integridade. Quando a última não existe, as outras duras viram-se contra a entidade contratante. Mais do que a inteligência, mais do que a energia, a integridade é absolutamente fundamental. Se vocês não forem absolutamente íntegros, em primeiro lugar a vocês próprios e depois aos projetos onde estão, por muito inteligentes que possam ser, acaba sempre por correr mal. Eu tenho tido a felicidade de ter tido ao longo da minha carreira, ter ido buscar os melhores profissionais, os melhores gestores. Tenho hoje uma equipa de gestão completamente profissional. Aliás, em 1996, quando fui buscar à PricewaterhouseCoopers o primeiro gestor, foi o primeiro CEO do grupo Urbanos, eu na altura tive que aumentar o meu salário 3 vezes para não ficar a ganhar menos do que ele. E tive sempre essa característica, de tentar escolher as melhores pessoas. Já cometi alguns erros. Já contratei pessoas com menos inteligência, não. O fator de inteligência detecta-se bem nas entrevistas. Agora, com menos energia que aquela que diziam e, acima de tudo, com pouca integridade. Já as encontrei, mas são pessoas que têm carreiras a prazo e que, claramente, que não sobrevivem. Depois, queria-lhes deixar aqui, antes de lhes passar um pequeno filme, um slide que tem sido o lema da minha vida e que é uns cartõezinhos que eu costumo andar com eles no bolso e que distribuo às equipas em momentos de maior pressão e de maior dificuldade e quando tudo parece que está perdido. Tenho um pequeno filme, que é um pequeno trecho de 4 minutos, já estou a roubar a minha hora, de 4 minutos que gostaria de lhes passar e vou pedir o favor se o podem passar. I don't know what to say, really. All comes down to today. Either we heal as a team, or we're going to crumble. Inch by inch, play by play, till we're finished. We can stay here, get the shit kicked out of us, or we can fight our way back into the light. We can climb out of hell. 1 inch at a time. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, don't care. You know, when you get old in life, things get taken. That's part of life. But you only learn that when you start losing stuff.
E é isto, meus senhores, uma equipa, um compromisso, um objetivo. Deixem-me dizer que este filme acaba mal, porque eles perdem o jogo. Mas o importante é que nós, à noite, enquanto estamos eu pelo menos faço esse exercício, enquanto escovo os dedos antes de me deitar, faço uma ligeira retrospectiva do dia, tentar perceber se dei ou não o meu máximo, se fiz ou não o meu melhor. E de manhã, quando faço a barba, em frente ao espelho, tento prever e tento me comprometer comigo próprio a que vou dar o meu máximo, que vou fazer o meu melhor, para que, mesmo não ganhando, ter a consciência de que sou capaz de fazer o melhor e que temos que aprender todos os dias com os nossos erros e que só assim é que é possível continuar e continuarmos a insistir e continuarmos a lutar e temos a convicção de que vamos ganhar. Deixa-me dizer ainda que tenho um princípio de vida que é o não é sempre o princípio do sim, é uma forma que eu tenho e tenho ido a concursos uma, duas, três vezes, à quarta vez, à quinta vez ganhamos e conseguimos entrar e queria finalizar com uma expressão de um grande amigo meu e de um homem que me tem ensinado muito ao longo desta vida e que hoje tenha a felicidade de trabalhar comigo e de ser o CEO de uma das minhas empresas, que é o professor Carlos Praz, que diz que há três tipos de pessoas. As que fazem as coisas acontecer, a que veem as coisas acontecer e as que perguntam o que é que raio aconteceu. Aquilo que eu lhes peço, meus senhores, é que não sejam nunca das últimas. Muito obrigado.